Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 11, que fala sobre disciplina criativa. O que vamos fazer? Já fiz um vídeo sobre esse capítulo. Estamos no segundo vídeo, que vai falar sobre o subtítulo Disciplina da Criança Pequena. Diz assim: a criança pequena precisa de muita supervisão e uma liberdade bastante limitada. Ela não compreende ainda o seu mundo nem tem suficiente maturidade para escolher com sabedoria. À medida que cresce e se desenvolve, porém, os pais sábios desejarão que faça progressos a fim de alcançar a independência e a responsabilidade. Essas qualidades se desenvolvem melhor em um ambiente que proporciona à criança a tomada de decisões cada vez mais importantes. Quando a criança é muito pequena e está aprendendo ainda, objetos valiosos e frágeis devem ser colocados longe de seu alcance até que fique um pouco maior. Não é justo esperar que uma criança saiba algo sem ter primeiro aprendido. Também não é justo para com ela viver em um ambiente em que jamais tem oportunidade de aprender a respeito de coisas frágeis e belas. Algumas coisas serão quebradas, isso é inevitável, mas a atitude dos pais a esse respeito é crucial. Não deve ser permitido que as crianças quebrem coisas por malícia, nem que brinquem de forma a pôr em perigo coisas frágeis. Mas, quando há uma quebra acidental, é de muita ajuda para o crescimento normal que os pais aceitem a mesma sem se perturbarem demais. O menino que ajudava regularmente a mãe a tirar os pratos da mesa quebrou um deles certa noite. Ele olhou assustado para a mãe esperando uma repreensão. Para sua surpresa, esta lhe disse: João, desde que você está me ajudando a fazer isso, creio que este foi o primeiro prato que quebrou. Acho que ninguém mais conseguiria isso. João aprendeu naquele dia que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Outro problema desagradável é que os pais enfrentam são os acessos de raiva. Os pais muitas vezes deixam de compreender que eles próprios ajudam os filhos a terem esses acessos pela sua insegurança, não sabendo se devem ou não ceder às exigências deles. Alguns pais dizem não a um pedido e depois acaba dizendo sim, porque a criança insiste em pedir, suplicar e exigir. Eles estão, na realidade, ensinando a criança a não aceitar o não, por mais enfático que tenha sido no início. Uma boa prática é dizer não poucas vezes, mas manter a negativa depois de feita. Dessa forma, uma mudança ocasional por razões realmente legítimas não irá enfraquecer toda a abordagem. O acesso de raiva é a expressão final do comportamento exigente da criança. Muitos pais se sentem seriamente ameaçados pelo que parece ser um ataque violento à sua autoridade. Em sua fúria, eles batem na criança, espancando-a com força e por muito tempo, pensando: isso irá ensinar-lhe uma lição. Algumas vezes esta abordagem funciona, mas geralmente deixa cicatrizes no relacionamento pai e filho. A criança vê um lado violento e aterrador no caráter do pai, que pode
recordar às vezes no futuro de maneira a prejudicar o relacionamento deles. O pai pode também, mais tarde, ficar cheio de um profundo sentimento de culpa quando vem a compreender que tratou o filho com mais severidade do que o faria no momento de maior ponderação. A melhor maneira de tratar os acessos de raiva é ignorá-los. Isso com certeza é difícil de fazer. O impulso que os pais têm em tais casos é este: faça algo, qualquer coisa. Mas eis a, consideração essencial. De quem é o problema? Do pai ou do filho? Se o problema não passar de fúria vazia, é melhor ignorá-lo. Mas se o comportamento da criança se torna destrutivo, tal como atirar coisas, os pais devem tomar uma atitude. O princípio envolvido no fato de ignorar o comportamento ou agir é este: a criança precisa aprender que acessos de raiva não funcionam no sentido de obter o que deseja, nem mesmo para obter a atenção dos pais. O comportamento destrutivo deve ser seguido da compreensão por parte da criança de que qualquer coisa estragada terá de ser paga com os seus próprios recursos. Subtítulo: Disciplina da criança mais velha. À medida que a criança chega à adolescência, devemos fazer uma mudança gradual em nossa abordagem da disciplina. Devemos transmitir responsabilidades cada vez maiores ao jovem, fazendo menos regras para restrição do comportamento e dando maior liberdade de escolha. É importante que mantenhamos aberta a linha de comunicação. Tanto pais como filhos precisam conhecer os pensamentos e sentimentos um dos outros. Quando uma criança mais velha quebra as regras, devemos fazer perguntas a fim de descobrir a razão. Depois disso, talvez uma simples reprimenda basta. Mas quando medidas mais severas pare parecem ser necessárias, o castigo surge em seguida. Lembre-se, porém, de que isso envolve uma supervisão que consome bastante tempo. O castigo pode tomar diversas formas, dependendo da seriedade da ofensa. Para uma pequena ofensa, os pais podem negar o uso do telefone ao filho por alguns dias. Para outra, ou pouco mais grave, podem retirar dele o privilégio de sair de casa ou de receber amigos em casa. Os pais devem ter cuidado ao comunicar tal coisa aos amigos do filho que apareçam para vê-lo, desde que o vexame ou humilhação não fazem parte da disciplina. As primeiras ofensas são menos sérias do que as reincidências. Erros mais graves podem exigir períodos de castigos mais longos. Há ocasiões, por exemplo, em que o pai leva o adolescente onde quer que tenha de ir. A regra pode ser, então, que durante o período de castigo ele deva comparecer sempre em companhia dos pais em todo lugar, e pode ou não receber permissão para sentar com os amigos nessas ocasiões. Pode constituir um risco fazer com que o sentar-se com os pais façam parte do castigo, pois o jovem não deveria passar a ter sentimentos negativos com relação a ficar em companhia da família. Subtítulo: Disciplina e adolescência. O dia em que recebe a sua carteira de habilitação é uma data importante para o jovem. Este período da vida oferece uma liberdade cada vez maior, apesar de não ser completa de forma alguma. Sábios são os pais que preparam seu filho para esta nova liberdade nos anos que a antecedem. O uso do carro
acrescenta agora uma nova dimensão ao castigo. Mas tirar o privilégio do uso do carro só deve ser feito numa ofensa muito grave, e isso apenas depois de ter havido um claro entendimento entre pais e filho quanto à natureza da ofensa. O uso do carro por nossos filhos adolescentes sofria bastantes restrições durante o primeiro ano em que dirigiam. Este era um período de aprendizado e nós assegurávamos a cada um que mais tarde teria maior liberdade. Também restringíamos o uso do carro em vista de ofensas cometidas enquanto dirigiam. Nos preocupávamos especialmente com as violações do trânsito. Éramos de opinião que a atitude de nossos filhos com respeito à autoridade estava sendo testada e, portanto, as regras eram mais restritas durante o primeiro ano em que usava o carro, depois de obtida a licença. A maior parte dos jovens responde positivamente a controles razoáveis. Será de grande ajuda se o pai gradualmente retirarem os controles nos últimos anos da adolescência. Subtítulo: Nem pais nem filhos são perfeitos. Acredito que seja um princípio importante de disciplina, ensino, o fato dos pais estarem dispostos a permitirem que seus filhos cometam alguns erros enquanto crescem. O princípio das consequências lógicas frequentemente ensina uma lição que jamais seria aprendida de outro modo. Mesmo assim, com as melhores intenções do mundo por parte das pessoas envolvidas, a maioria dos lares irá ser lugar onde a vida deve ser vivida, pelo menos algumas vezes, em um clima de tensão. Será de ajuda a leitura de alguns bons livros. Ajuda também falar com outros pais sobre o assunto. Mas quando os pais fizerem o melhor que puderem, eles podem vir a acertar o fato de que seu filho, em crescimento, deve também aceitar uma parte cada vez mais de responsabilidade. Gosto de lembrar os pais do Salmo 89, de 20 a 24, 28, 30 a 34. O Senhor diz: Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o sustentará. Ou melhor, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Conservar-lhe para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Mas não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Viver com o fracasso é ocasionalmente inevitável. Viver durante meses ou semanas de tensão é também necessário às vezes, mas eu acredito que existe toda razão para os pais enfrentarem os anos com os adolescentes de maneira otimista. Insisto para que procure aquelas pessoas para quem o fato de serem pais é uma experiência excitante e apreciável. Fale com os que sabem quão satisfatório é ajudar outro ser
ser humano a crescer em direção à maturidade. Descubra por si mesmo como é bom chorar com eles algumas vezes e rir com eles frequentemente. Essas se tornarão memórias para serem entesouradas. Tudo faz parte do crescimento, para você como pai, assim como para os seus filhos. Obrigado por acompanhar a leitura. Terminamos o capítulo 11. Depois a gente vai dar início ao capítulo 12, que fala Deus e a família. Nós vamos fazer com que funcione. Tá bem? Se você está gostando desses vídeos, compartilhe esse vídeo com mais casais que têm filhos, para que eles possam também adotar essas regras aqui, tá bem? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para que você receba aí as notificações a cada vídeo que eu faço, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?